Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui para passar mais um tema do curso de conhecimento de si mesmo. Este é um curso gratuito que oferece este grupo. Estamos passando de forma virtual nas terças e quintas-feiras, ao vivo pela página do Facebook, e também passamos de forma interativa por chamada de vídeo ao vivo pelo Skype. Estamos hoje no tema da fase A, tema número 4, que é os 7 centros da máquina humana. Então, a máquina humana se refere a nós, a uma pessoa. Então, e o que são os centros? Os centros são por onde se expressa essa máquina humana. Então, um centro, quando se fala em centro, estamos falando de algo físico, que pertence ao corpo físico. Então, essa máquina humana, nós temos 5 centros inferiores e temos 2 centros superiores. Os 5 centros inferiores estão caídos. Quando houve a fornicação, naquele passado longínquo, o ser humano caiu, foi expulso do jardim do Éden, e isso foi pela fornicação. Então esses 5 centros inferiores estão caídos, que é o centro sexual, o instintivo, o emocional inferior, o intelectual inferior e o centro motor. E os centros superiores, o emocional e o intelectual superior, não estão caídos. Isto, nós estamos caídos pela ação do ego, pela ação dos defeitos psicológicos. Então, se houver a eliminação dos defeitos psicológicos, esses 5 centros vão reunir-se aos centros superiores. E isso significa religar, que é o significado da palavra religião. Religião não é uma denominação ou coisa parecida. Religião é uma palavra que tem origem da palavra religare, latim, que significa religar, voltar a ligar. E para voltar a ligar, precisamos fazer um trabalho de eliminação dos defeitos psicológicos. Então, os centros são por onde se expressa a máquina humana. E por motivo de que temos o ego, esses centros, essa máquina humana está desequilibrada, está desorganizada, está funcionando de forma equivocada, de forma errada. O que precisamos fazer é organizar esses centros, fazer com que funcionem corretamente, ou seja, cada um cumpra com a sua função, que consuma a sua própria energia e que assim a energia não seja gasta de forma
desnecessária. Então, vamos iniciar de baixo para cima. Temos o centro sexual, que está localizado no cóccix. Então, esse centro sexual representa a Lua no microcosmos homem. Então, nós somos um microcosmos. Então, temos dentro de nós temos essa partícula da Lua, de Mercúrio, de Vênus, do Sol, que é o coração, o centro do microcosmos, Marte, Júpiter e Saturno. Então é um microcosmos, que é a nossa máquina humana. Então esse centro sexual representa a Lua, o planeta Lua. Então esse centro sexual funciona, a função desse centro sexual é criar. E criar esse centro sexual, o centro sexual em nós, a função desse centro é criar. E cria de várias formas. Então, com a fornicação, se cria os defeitos psicológicos, se cria e se robustece o ego. Com o sexo superior, com a castidade, suprasexo, se criam os corpos internos, os veículos de expressão do nosso ser. Então, é o nascimento interno, a criação desses corpos superiores, com o suprasexo. E também com o sexo normal, sem fornicação, que é praticamente zero na humanidade, se reproduz a espécie. Diga-se de passagem que a fornicação é derramar a energia sexual. Então, para criar um novo corpo, para criar um novo ser, não é necessário essa quantidade de esperma ejacular. Não precisaria ejacular nenhum só esperma. A fecundação se daria por lei de karma, lei interna que administra, que governa a criação. Então, com o sexo se cria os corpos solares, se criam os defeitos e se cria também um novo ser. Então, essa é a função do centro sexual. Então, a característica desse defeito a característica desse centro é o defeito da cobiça. É o defeito da preguiça. A preguiça. Então, se diz que a preguiça é a mãe dos pecados. Então, o pecado da fornicação aconteceu por preguiça. Preguiça de transmutar as energias sexuais. Então, o defeito que caracteriza esse centro é o defeito da preguiça. Então, cada centro tem uma função, comanda um sentido em algumas funções específicas que esses determinados centros, comandam na máquina humana. Então, por exemplo, o centro sexual, ele usa o sentido do tato, ele comanda o sentido do tato. E a energia que ele consome, que ele usa, é a energia
seguida, o centro instintivo, que então, representa o planeta Mercúrio. Está localizado no osso sacro. E cada centro vibra com uma nota musical. Então são 7 centros, são 7 notas musicais. Então, o centro sexual vibra com a nota musical Dó. Já o centro instintivo vibra com a nota musical Ré. E o centro emocional inferior vibra com a nota musical Mi. Então aqui estamos agora, estava desfocada a câmera um pouquinho, agora está melhor. Então o centro sexual vibra com a nota musical Dó, está localizado no cóccix. Já o centro instintivo vibra com a nota musical Ré e está localizado no osso sacro. Então, a função do centro instintivo é aprender, desejar. Então, esse centro aprende com a memória das águas. Ele apreende com a memória das águas. Então, o defeito que caracteriza esse centro é o defeito da cobiça. O sentido que ele governa é o paladar. E a energia vital. Então, é a energia vital do corpo físico. É produzida por esse centro instintivo. Então, o centro instintivo é o tetrasustentador. Ele produz energia e distribui aos demais centros. Então, pela manhã, quando nós acordamos, nós estamos revitalizados. E começamos a gastar energia. Então, essa energia foi recarregada através do centro instintivo. Já temos o centro emocional superior, que vibra com a nota musical Mi. Está localizado, então, no plexo solar, na coluna vertebral. É sobre a coluna vertebral. Então, os centros estão na coluna vertebral. Então, nós, seres humanos, somos um animal tricerebrado. Temos um cérebro intelectual, que está na coluna vertebral, na altura do coração, o cérebro intelectual inferior. E temos um cérebro emocional, que está também na coluna vertebral, nessa região. E temos um terceiro cérebro que comanda as funções motoras, instintivas e sexuais. Então são os 3 cérebros que está composta a máquina humana. E esses cérebros estão localizados na coluna vertebral. Então, o centro emocional está aí na altura do plexo solar, na coluna vertebral.
sentidas com esse centro. O centro emocional que está nessa altura da coluna vertebral. Então, o defeito que caracteriza esse centro é o defeito da luxúria. Então, quando se tem uma emoção que se vê uma pessoa, nós vemos uma pessoa do sexo oposto, sentimos atração. Então, esse enamoramento é do defeito da luxúria e atua desde o centro emocional, através do centro emocional, e coloca o centro instintivo para ativar. Já ele entra em atividade esse centro instintivo. Já começa então, o desejo passa ao instintivo. O sentido que esse centro governa é o olfato. A energia que ele consome, que ele usa, é a energia emocional. Então, esse centro é ele que governa o fogo. O fogo, as forças, a força do fogo, essa emoção é governada nesse centro. Então, já o centro intelectual inferior está na altura do coração, na coluna vertebral, é o centro do microcosmos e vibra com a nota musical Fá. Ele representa o Sol do microcosmos, é o centro. Então, como fora o Sol é o centro da galáxia, aqui na máquina humana, no microcosmos, o Sol é o coração. Então, a energia que esse centro usa, consome, é a energia mental. Então, quando nós pensamos, nós raciocinamos, nós estamos usando a energia mental. Estamos gastando a energia mental. Então, dessa forma, nós desequilibramos a máquina humana, usando demasiado a energia mental, consumindo essa energia mental, desequilibramos a máquina humana. Com os pensamentos se gasta enorme quantidade de energia. Então, a função desse centro é pensar, raciocinar, idealizar, planejar. Então, o defeito que caracteriza é o orgulho. O orgulho caracteriza esse centro, o orgulho intelectual, por exemplo. E o sentido que ele governa é o ouvido.
muita energia mental com raciocinando, com pensamento, planejando, fazendo uma coisa e pensando outra. Nós gastamos a energia intelectual muito rápido. Então aí se pode observar muitas coisas. Quando nós nos sentimos cansados e por muita atividade intelectual. Então, falta energia para os outros centros, porque esse centro, o centro intelectual, por exemplo, termina com a sua cota de energia, com a sua quantidade que ele recebe, ele gasta toda e começa então a roubar dos outros centros e rouba do centro sexual. Então o centro sexual acaba também ficando sem energia e rouba a energia dos outros centros. E então ocorre a falta de potência sexual. Por exemplo, se comentam que os executivos têm problemas de potência sexual. Esses altos executivos que trabalham muito com o intelecto gastam a sua energia e consomem toda a energia sexual com as atividades intelectuais. Então, todos os centros gastam rapidamente a sua energia durante as primeiras horas do dia e já começam a roubar energia um do outro. Aquele que tiver energia, essa energia é roubada, é usada na atividade do outro centro, porque esse centro já gastou a sua conta. E aí então todos os centros acabam roubando do centro sexual. E o centro sexual, para continuar a sua atividade de essas funções dele de desejar, porque quando um desejo sexual surge, ele gasta energia sexual. Então, para isso, ele precisa roubar de outro centro. E acaba se desequilibrando porque rouba a energia. Vai trabalhar com energia que não lhe corresponde. Então, o correto é que cada centro trabalhe com a energia correspondente. E assim, a máquina humana estaria equilibrada quando cada um dos centros utilizar a sua energia correspondente. E não acontecer essa mistura, esse roubo de energia de outros centros. Então, a máquina trabalharia equilibradamente. Então, os 5 centros estão desequilibrados e é preciso fazer um trabalho para equilibrar esses centros. Então, os centros superiores, o centro
porém, de seguir das telhas para cima. Ele sabe tudo, porque é o próprio Atman. Então, aí a inveja, quando então isso não se saber, então se utiliza mal e se utiliza então esse defeito da inveja caracteriza esse centro. Então o sentido é a polividência, esse centro intelectual superior vibra com a nota musical Si. Então são 7 centros, são 7 as notas musicais e cada um desses centros vibra com uma nota musical. Então os centros inferiores estão desequilibrados por motivo de que nós temos o ego. Então, para equilibrar o ego, deve ser eliminado. Para equilibrar a máquina, o ego deve ser eliminado. Então, como vamos fazer esse trabalho? Então, um trabalho consciente deve ser feito para reorganizar essa máquina, que a máquina está desorganizada. Então, para fazer esse trabalho, nós precisamos então observar os 4 aspectos. Nós podemos chamar isso de os 4 aspectos da retidão humana. Então são os 4 ângulos retos, que é então o reto pensar corretamente, o reto pensar, então os pensamentos são a origem das obras. Então, quando nós estamos pensando, nós já estamos projetando uma obra. Então, já é um princípio de obra. Então, se nós pensamos corretamente, a obra será correta. Se nós pensamos erroneamente, a obra será errada. Então, da qualidade dos pensamentos será a qualidade das obras, porque tudo começa com os pensamentos. Então, nós devemos nos esforçar, fazer um esforço, um super esforço, para pensar corretamente. Então, para isso, nós precisamos então, dirigir a autoobservação aos nossos pensamentos. O que nós estamos pensando em determinado momento? E julgar esse pensador, ver de onde vem esse pensamento. Certamente, esse pensamento tem origem em um ou outro defeito psicológico. Então, os defeitos pensam através de nós. Não somos nós que estamos pensando. É um defeito que tem origem em um desses 7 pecados capitais, desses teus causas, de forma mais ou menos
está sendo gerado por um defeito psicológico. Então, a primeira impressão, nós já devemos qualificar esse pensamento como um pensamento egóico, porque o nosso ser não precisa pensar. O ser age instantaneamente, age com sabedoria, não precisa ficar raciocinando. Então, todo raciocínio, todo pensamento tem origem em um defeito. Já de antemão, nós devemos já compreender que isso funciona assim, que a máquina humana funciona segundo os defeitos psicológicos. Então, quando nós nos pegamos pensando, nós já imediatamente, quando nós percebemos através desse sentido, devemos julgar esse pensamento e fazer uma pergunta: esse pensamento é do meu ser? Já sabemos que não é, porque o ser não precisa pensar. Então, esse pensamento é de um defeito. E esse defeito precisa morrer. E se pede, então, a morte. Se pede à Mãe Divina a morte desse defeito. Se pede a morte desse defeito para a Mãe Divina. Se pede à Mãe Divina a Mãe Divina que elimine esse defeito, porque é um pensamento que vem desse defeito. Então, o defeito deve ser eliminado. Então, quando se elimina o defeito, o pensamento já não vai existir mais, porque quem pensa é o defeito. Então, se o defeito é eliminado, o pensamento deixa de existir, deixa de retornar ao nosso centro intelectual, à nossa mente. Então, dessa forma, nós vamos economizando energia. Vamos economizando a energia intelectual. E então, quando utilizamos corretamente a energia, vamos economizando, e já o centro intelectual não vai precisar, então, roubar energia de outros centros e do centro sexual. Então, esse trabalho vai organizar a máquina humana, vai organizar o centro intelectual. Então, o reto sentir. O reto sentir. Então, sentir é uma ação do centro emocional. Então, quando se sente as emoções, uma emoção que se sente é negativa ou positiva, nós devemos nos auto-julgar, dirigir a atenção, fazer uma breve reflexão a esse sentimento que está nesse momento se expressando, que está atuando em nós, e fazer essa pergunta: esse sentimento é do meu ser? E vamos saber, porque esse sentido, a auto-observação, vai estar partindo então desses 3% de essência. Então, essa essência vai ter capacidade de identificar se esse pensamento, se esse sentimento, se esse pensamento também é originado
por um defeito ou pelo ser. Então, julgar imediatamente, rapidamente, e pedir a morte desse sentimento. Pedir a morte à Mãe Divina. Então, com isso, a energia não é gasta, a energia não é consumida, vai economizando energia e já não vai precisar roubar. Vai continuar o centro trabalhar com a sua própria energia e não vai ser preciso roubar de outro centro e do centro sexual. Então, é o reto pensar, sentir, falar. Então, o reto falar também. Tudo que nós falamos é passível. Tudo que nós pensamos, sentimos, falamos, é passível de análise, de fazer essa autoanálise, essa autoobservação. Então, muitas coisas, a maioria das coisas que nós dizemos poderia ter sido suprimida, não precisaria dizer, não faria falta nenhuma, porque se fala tanta coisa que francamente não são necessárias, são sobras, são coisas inúteis. E se fala durante o dia, todos falamos coisas desnecessárias que bem poderiam ter sido silenciadas. Porém, se nós não falamos e fica aqui, nós vamos eliminar aqui. Então, se nós não eliminamos no pensamento, vai o sentimento e vai a fala, e já o que nós fazemos também, o que é as obras também, o que nós fazemos merece a atenção, merece a nossa atenção, desse sentido da autoobservação que deve partir da essência e nos auto-julgar. Então, vamos fazendo enxugando a máquina humana, vamos diminuindo a atividade desnecessária, que com sabedoria nós vamos selecionando as atividades e vamos trabalhando de forma mais objetiva, de forma útil, e não pensando qualquer coisa, pensando em coisas que não em que não servem, sentindo coisas desnecessárias, falando bobagem, abobrinha, como se diz, e fazendo coisas que nós bem poderíamos deixar de fazer, viver sem fazer. Então, com esse trabalho, nós vamos equilibrar a máquina humana, vamos passar a trabalhar cada centro com a sua respectiva energia, e então a máquina humana vai estar equilibrada. Para a prática do arcano, a prática do sexo, é preciso que o centro sexual trabalhe com a sua energia, com a energia que corresponde, para que então essa ascensão da energia, para que transmute essa energia, ela precisa ser pura, precisa ser um material puro para ser transmutado. Então, se nós vamos impedindo que os centros gastem a sua energia e tenham que roubar, o centro sexual vai trabalhar com energia adequada, e o nascimento espiritual, a criação dos corpos,
será possível. Então, o trabalho começa aqui, começa com este equilíbrio dos centros. Organizar a máquina humana, organizar o microcosmos. Então, conhecer esse microcosmos é preciso conhecer para organizar. É preciso saber como funciona essa máquina humana para fazer as alterações, para fazer as mudanças. Então, qualquer coisa que nós formos consertar, qualquer máquina, qualquer que seja, nós precisamos saber como funciona e saber onde está o problema e atuar ali. Então, na nossa máquina humana, nós precisamos ir conhecendo essa máquina humana, saber como funciona, para poder modificar, para poder corrigir os erros que certamente todos temos. E assim fazer com que cada centro trabalhe com a energia adequada e possa essa máquina nos permitir que nós faça a nossa obrigação, que é trabalhar na autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Com esta conferência, nós podemos ter uma base para começar a fazer um trabalho real, refletindo sobre esta conferência. Nós vamos compreender muitas coisas. Então, a energia sexual é a energia que dá a vida. Tudo, a energia sexual que revitaliza o corpo. A energia sexual é a que cria o corpo, é que faz a metamorfose, a criação, a duplicação das células, enfim, tudo é a energia sexual. Quando nós cortamos um dedo, quem vai fazer essa cura, vai fazer a cicatrização, é a energia sexual que vai trabalhar para reorganizar ali esse corte, esse machucado. É a energia sexual que vai trabalhar. Então, a saúde do corpo físico depende da energia sexual. Se nós utilizamos a energia sexual de forma correta, o nosso corpo físico vai ter saúde. Se esbanja a energia, se fornica, se joga fora, nós vamos perder a saúde, vamos sentir dor na coluna, dor no nervo ciático, dor na junta, dor em tudo. Então, o corpo, essa máquina humana deve se autossuprir-se. Se nós tiramos o ego de ação, essa máquina humana é capaz de autonutrir-se. Então, esses tais suplementos alimentares são desnecessários, porque a energia sexual utilizada corretamente vai proporcionar à máquina humana uma saúde, uma vida, um vigor muito superior. Então, tudo está em como se utiliza a energia sexual. Se perde a energia sexual na fornicação, a saúde é debilitada. Se retém essa energia e se transmuta, a saúde é restaurada. Então, é possível restabelecer a saúde do corpo físico com o cuidado das energias sexuais. Então, o nosso contato WhatsApp, Telegram,
é 55. 55 é o Brasil. 62 é a região. E o número WhatsApp ou Telegram é 991 92 93 55. 55 é o Brasil, mais 55 62 991 92 93 55. Muito obrigado a todos e até a próxima.